E aí pessoal, tudo bem? Vou fazer a parte 2 do vídeo que eu havia prometido, tá? Vale lembrar o seguinte, pessoal, nós vimos que as forças nas edificações devido ao vento era naquele carregamento estático que a gente calculou, era a carguinha P, virava os coeficientes de pressão de forma vezes a pressão dinâmica do vento. No vídeo 1 e 2 lá, eu ensinei para vocês como é que calcula a pressão dinâmica do vento. Agora eu vou mostrar para vocês como acha esse coeficiente de pressão de forma para a gente conseguir determinar o carregamento estático na estrutura como um todo. Essa é a parte mais difícil. Eu já adianto a vocês que o processo é bastante delicado, porque tem muitas coisinhas na norma. Mas vamos sem medo. Para isso, ao invés de eu ficar te mostrando a norma, que tem 1 milhão de possibilidades, eu vou mostrar um exemplo para que a gente vá buscando juntos os coeficientes. E aí sim, eu acho que você vai conseguir entender legal, tá bom? Então, pera lá, deixa eu pegar alguma coisa para anotar. Tá aqui. Pessoal, esse primeiro caso ele diz o seguinte, ó. A edificação hipotética em estudo é um galpão de armazenamento com 15 metros de largura, 135 de comprimento e 12 metros de pé direito. Possui duas portas de 6 metros de altura e 7 metros de largura situadas uma à frente na face de barlavento e outra aos fundos na face de sotavento. O galpão está localizado em uma zona industrial na região metropolitana de Vitória, Espírito Santo, próximo ao centro urbano. O relevo da região é fracamente acidentado, com edificações baixas e esparsas. Então ele diz, de acordo com o NBR aí, calcula para a gente calcular os coeficientes, né, tanto internos quanto externos. Então, primeiro tem os dados geométricos, daí ó, a largura A é sempre a largura maior da edificação. Por que a gente chama desse jeito? Porque ó, se você olhar na norma, ele vai dizer para você quem é A e quem é B. Tá? Então olha aqui ó, onde meu cursor do mouse está, ó, essa largura A é a maior largura possível. Já essa outra largura é o Bzinho. Beleza? Então situem-se aí. A e B são essas larguras. 12 metros é o pé direito. H1 e beta, gente, vou precisar do desenho para você dar uma olhada. Olha só o que é H1. H1 é a altura do telhado, mas sem inclinação. E beta é a inclinação do telhado. Nós vamos precisar disso também. Então, analisando o seu galpão, ele vai se parecer com essa representação que está aqui, ó, bastante legal. Peguei esse material da Associação Brasileira da Construção Metálica, bem legal mesmo, tá? Então, gente, vamos lá, continuar lendo. Dzinho vai ser a distância entre pilares nessa largura de 135 metros, assim. Então, esse Dzinho vai ser importante para a gente calcular a área de influência do telhado. Na hora de usar ele, você vai entender. Aqui embaixo mostra as aberturas, então perceba que na face móvel C1 e C2, D1, D2, todos têm 21 metros quadrados. O que isso quer dizer? Olha só, a face C1 e C2 e D1 e D2 nada mais é do que a frente e as costas da edificação. E aí, como ele dizia no enunciado que tinha uma porta de 6 por 7, 6 por 7 dá 42 metros quadrados, né? Então, como são C1 e C2, daí ele dividiu 21 metros quadrados para cada. D2 e D1, 21 metros quadrados para cada. Beleza? Então, por enquanto, estamos esmiuçando o exercício. Agora, como é que funciona a parte dos coeficientes? Então, primeiro exercício ele vai fazer o que eu já fiz no vídeo 1. Então, ele mostrou a velocidade básica do vento, né, que é lá de Espírito Santo. Depois determinou o fator S1, o fator S2 e o fator S3. Com isso, ele determinou aqui, ó, onde que estava? Lá para baixo ele vai determinar, perdão.
Mas aí agora, pessoal, se liga só o que você vai ter que reparar. Quando você abrir a sua norma, você vai encontrar isso aqui, ó. Está escrito: coeficientes de pressão de formas externas para paredes de edificações de planta regular. Então agora, gente, nós vamos olhar as paredes de uma edificação e ver como elas vão se comportar em relação ao vento. Dá uma olhada nessas duas plantas aqui embaixo. Perdão. A primeira planta, gente, ela mostra uma residência com o vento incidindo sobre ela a 0 graus e a segunda com o vento a 90 graus, porque essas são possibilidades reais da vida, né? O vento não sopra apenas em uma direção, tá bom? E aí a norma, ela define, ela divide o seu empreendimento dessa seguinte maneira. Dá uma olhada aí, ó. Ele divide ela em A1, B1, A2, B2, A3, B3, C e D, quando a incidência é 0 graus, e ele divide para 90 graus diferente, né? Ele divide aqui, ó, C1, C2, D1, D2, tá bom? E como é que serão essas distâncias do A1, do A2? Ele vai mostrar nessas notas e vai mostrar aqui, ó, B sobre 3 ou A sobre 4, tá? Então é bem simplesinho, mas requer um certo cuidado. Agora, pessoal, nós vamos para essa tabela. Olhando para ela, nós vamos tentar colocar os coeficientes de pressão e de forma nesses lugares aqui, A1, A2, B1, B2, A3. Quais são os valores desses coeficientes? Esses coeficientes basicamente estão nessa tabela e eles vão dizer o seguinte: se eles forem negativos, significa que estão de sucção. Então eles estão sendo puxados, né? Estão sendo sugados. Se eles forem positivos, eles estão sendo empurrados. Vale lembrar que nós começamos falando dos coeficientes externos, tá? Então é sempre do lado de fora da casa. Então pensa só, dá uma olhada nisso aqui. Tá vendo aqui que no A1, nesse lado aqui, ó, o A1, ele está sendo puxado para o lado de fora? Então é sucção. Então aqui os valores têm que ser negativos. E dá uma olhada na coluna do A1, ó. Todos os valores negativos. Por quê? Porque é sucção. Vamos pegar um exemplo contrário? Vamos. Dá uma olhada na face C. A face C, ela está sendo empurrada de fora para dentro, né? Porque ela é uma sobrepressão externa. Então se ela está sendo empurrada para dentro, olha o valor de C aqui, ó. Olha os valores de C, gente. Todos positivos. Estão sacando essa ideia? Então é bem por aí. Beleza? Então olha só como a gente faz para determinar o do nosso exercício, que vai resultar nisso aqui, ó. Então, vamos começar com esse exemplo aqui. Na verdade, já é a resolução. Ele dividiu igualmente lá, igualzinho da norma. E aí, agora a gente vai analisar o vento a 0 graus. Então, o vento vindo de cima. Se liga só, gente. Para eu escolher qual das edificações, quais valores eu vou precisar escolher, primeira coisa eu tenho que escolher qual casinha eu estou. Se eu estou numa casinha baixinha, numa casinha média ou numa casa esbelta. Então, para isso eu preciso do H sobre B. E aí, se a gente olhar o nosso H sobre B aqui, ó, o nosso H é 12, o B é 45. Então, 12 sobre 45 dá 0,26. Então, 0,26, gente, vamos voltar na norma. 0,26 é menor que meio? É entre meio e 1,5 ou é esse último caso? Bom, está no primeiro, 0,26 é menor que meio. Então já sabemos que estamos nessa casinha. Agora, qual linha estaremos? Nessa primeira ou nessa segunda? E aí ele pede para a gente dividir A sobre B, não H sobre B agora. A sobre B é a maior distância, que é 135, dividido pela distância, pela largura, que é 45. Se você dividir um pelo outro, gente, vai dar exatamente igual a 3. Beleza? Exatamente igual a 3, então, ó, não está na primeira linha. A primeira linha é de 1 até 1,5. Então está na segunda linha. Pessoal, os coeficientes que a gente vai pegar estão nessa linha que eu estou passando o mouse aqui. Beleza? Então dá uma olhada agora. O valor A1 e B1, vou voltar para lá, que é menos 0,8, não é?
E o A1B1 tá aqui, ó. Então voltei para lá, ó. A1B1, ó, menos 0,8. Legal, né? Vamos voltar e continuar. A2B2 menos 0,4. Tá escrito aqui, ó. Então, ó, menos 0,4. Menos 0,4. Beleza? E o C e o D tá escrito mais 0,7 e menos 0,3. Então, ó, mais 0,7 e menos 0,3. Perceba que esse é o único que empurra a parede, né? Os outros todos puxam, todos são negativos. E aí você pode me perguntar, professor, e o A3 e o B3? Bom, tem duas considerações para fazer. A primeira, ele não importa muito, porque você está calculando as suas paredes para serem puxadas num coeficiente de 0,8. O que sobreviver ao 0,8, com certeza sobrevive ao 0,2. Mas mesmo assim, se você quiser saber de onde veio esse 0,2, você vem na norma e vem nessas notas aqui, ó. Dá uma olhada nessa nota. Essa nota ela diz: para vento a 0 graus, nas partes A3 e B3, o coeficiente CE tem os seguintes valores: A sobre B igual a 1, A sobre B maior que 2. Lembra que o nosso A sobre B dava 3? Então o nosso coeficiente vai ser menos 0,2, conforme está marcando aqui nas notas. Legal? Menos 0,2. Então, gente, para vento a 0 graus, a gente já deschavou, já fizemos bonitinho, entendemos quais são os coeficientes externos para vento a 0 graus. A mesma coisa, gente, nós vamos ter que fazer para ventos a 90 graus. A mesma coisa mesmo. Ixi, peguei a ferramenta errada aqui. Vou sublinhar então, melhor. Não ficou bom não. Então, gente, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Se liga. Nós não estávamos nessa casinha e nessa linha. Agora o vento, ó, a 90 graus. O alfa é a incidência do vento. Por isso que aqui eu comecei por 0 graus. Então agora 90 graus. Olha os coeficientes que eu tenho. A é 0,7 e B é menos 0,5. Então, ó, A é A e B. Essas são as faces A e B, tá? Então, A é 0,7 e B menos 0,5. Olha só, 0,7 menos 0,5. Como o vento incide aqui, agora a face A ela é inteira A e inteira B. Beleza? E o coeficiente C1 e C2? Dá uma olhada aí, ó. C1 e D1 vale menos 0,9. C1 e D1 menos 0,9. E C2 e D2? Vamos olhar? C2 e D2 menos 0,5. Então tá, menos 0,5. Com as setinhas todas certas, né? Perceba que o único que é mais é o 0,7 e ele empurra, os outros puxam a parede. Lembrando que esses são os coeficientes externos, tá bom, gente? Então, esse primeiro passo nós já demos, foi bastante interessante. Agora, pessoal, nós já analisamos todas as paredes da edificação. Vamos analisar agora, olha só, os telhados das edificações. E aí tem uma outra tabela. Não é a tabela 4. Agora a gente tem que ir, ó, para essa tabelinha aqui. A maneira de utilizar, pessoal, é idêntica, né? E perceba que é um pouquinho chatinho. Então, agora, olha as letrinhas. Elas não estão nas paredes, né? Elas estão aqui, ó, dentro, né? Elas estão aqui dentro porque trata-se do telhado. Existe uma região que estão achuradas aqui. Essas regiões, eles têm o tal do CPE médio, tá? CPE médio. E se a gente voltar na tabela anterior, também tem o CPE médio, que é o coeficiente de pressão externo médio. E a norma diz, gente, que toda vez que a gente for calcular caixilho, ou vidros, ou vedações que não sejam paredes convencionais, não seja estrutura normal, né? A norma, ela fala até, deixa eu achar o nome que ela fala. Toda vez que a gente for considerar essa estrutura não convencional, que pode ser janelas, portas de vidro, coisas desse tipo, caixilhos, a gente não vai usar os coeficientes de fórmula, não. Nós vamos utilizar os de pressão médio, tá? Externos médio. Então, tem um exercício que você tem que calcular um galpão, mas que tem inteiramente fechamentos de vidro. Bom, se ele é fechamento de vidro, nós não vamos utilizar esses
Seios, nós vamos usar os CPEs, tá? Tanto para parede, se tiver janelas na parede, quanto para telhado. Ah, professor, telhado? Sim, existem telhados inteiramente de vidro, né? Então, nesses casos que a gente vai usar o CPE médio, e aí eles mostram aqui as regiões. Tá bom? Como vai funcionar mais ou menos? Então, vamos tentar achar a nossa casinha agora. Então, vamos lá, de novo. H sobre B. Você lembra que o nosso H sobre B era 12 por 45? 02666? Então, nós estamos na primeira casinha de novo. Tá? As casinhas não mudam. Aqui eu só quero que você tome um cuidado. A norma ela tem um leve equívoco, que na tabela 4 aparece primeiro 0 graus e depois 90. Na tabela 5 eles invertem. Então tem que ter esse cuidado aí para não errar. E aí se liga, como a gente está falando agora de telhado, você vai ter que olhar para esse θ. Esse θ, gente, ele mostra a inclinação do telhado. Então se liga só, lá no meu enunciado do exercício, ele mostrava que a inclinação do telhado era 10 graus. Beleza? Se era 10 graus, então vamos voltar para esse aqui, ó. Vamos lá. Então a gente está na primeira casinha, estamos no 10 graus. E olha só, para 0 graus, que é o que a gente está vendo, ó, 0 graus, tá? Tá escrito aqui, ó, vento a 0 graus. Para 0 graus, olha os coeficientes que a gente tem aqui, ó. 10 graus de inclinação, para 0 graus de incidência eu tenho 0,8 e 0,6. EG é 0,8, FH é 0,6. Olha só, EG 0,8, FH 0,6. Tá bom? E aí, vale aquela mesma ideia que eu falei do passado. Se você calcular o seu telhado para 0,8, esse 0,2 aqui pouco vai importar. Tá bom? Mas, de qualquer maneira, se você quiser saber de onde ele veio, dá uma olhada aqui nessa nota D. Para o vento a 0 graus, nas partes I e J, que são essas duas aqui, o coeficiente de forma C tem os seguintes valores. A sobre B, lembra que o nosso dava 3 A sobre B? 135 por... Quanto que era mesmo? Deixa eu lembrar. Perdão. 135 por 45. Tá? Então, se o nosso A sobre B dá 3, então o nosso C dá menos 0,2. Tá? Porque está aí nas notinhas. Então está aqui, ó, menos 0,2. Você conseguiu entender como eu achei esses valores? Não é algo muito difícil, mas trabalhoso. Percebeu como é trabalhoso? Vamos continuar. Agora, gente, eu tenho... Ixi, deixa eu até aumentar aqui para você não ir além do que a gente tem. Olha só, agora, gente, eu tenho a incidência de vento a 90 graus. Com a incidência de vento a 90 graus, o E, o F e o I são iguais, e o G, o H e o J são iguais. Né? Eles não são, o I não é igual ao J, porque o vento incide nessa face. Então nessa face tem um efeito, na outra face tem um outro efeito, tá bom? Então vamos ver como acha esses valores. Daí nós estamos na casinha 1, mas agora com ventos a 90 graus. E perceba, ó, menos 1,2, menos 0,4. Se a gente olhar aqui, ó, menos 1,2, menos 0,4. Beleza? Então, pessoal, como encontrar os coeficientes de pressão externas está resolvido. Beleza? Qualquer dúvida vocês podem me procurar aí. Eu vou tentar fazer um outro vídeo mais para frente para continuar essa ideia. Mas olha só, eu já te ensinei naquela fórmula total que calcula o carregamento estático P, eu já te ensinei como calcula a pressão dinâmica do vento Qzinho, e o coeficiente de pressão também já te mostrei como calcula. Eu vou fazer um próximo vídeo para te ensinar como combinar os coeficientes de pressão externas e internas, porque ainda não falei dos coeficientes de pressão interna. Tá bom? Já já eu falo para vocês, então.